Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad e sua purificada linhagem. Bom dia a todos, novamente mais um episódio do programa Islam Sem Censura, um podcast que traz informações para todos vocês que acompanham esse programa. Já estamos aí terminando quase um ano, né, seu Moacir? Começamos esse projeto aqui, se Deus quiser, vamos continuar ele aqui. E pedimos aí para todos que compartilhem, que salvem, enfim, coloquem seus comentários, críticas, o que vocês quiserem, mas façam que esse programa possa chegar, né, a maior número de pessoas. E hoje temos aí duas convidadas muito especiais. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada pelo convite. Para o nosso programa. A gente sabe de onde vocês vieram, né? De um lugar bem longe, né? Do interior. Fizeram praticamente uma viagem. Depois o Sheik vai reembolsar a gasolina. Por favor. Tá? A passagem de ônibus. Por favor. Mas aqui a gente tem a Mariam Zabad. Ela é mãe, comerciante e também atua bastante nas redes sociais, certo, Mariam? E a sua irmã, Dalila, também comerciante, mãe, mora mais perto aqui, não é? Não é? 2 horas e meia. Ah, então tá Acho que é a mesma ótimo. distância, tá? Muito bom. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Raj. Obrigada pelo convite. A gente agradece também. Pra gente é um prazer. Sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Raj, pelo Sheikh Khalid. Obrigado. Pra gente é um Muito prazer obrigado. mesmo. Muito obrigado. E aí o nosso tema de hoje é a gente falar um pouco sobre o dia a dia, né, das mulheres muçulmanas. A gente já está fazendo uma série, né, sobre sobre as mulheres muçulmanas. Você sabe que existe um mistério, né? Sim. Parece que a mulher Como se fosse um tabu. Um tabu, ela trabalha, não trabalha, ela estuda, não estuda, como é que é a vida dela, não sei o que, ela toma banho de hijab, ela come, sabe? São coisas tão básicas, né? Então, curiosidades, né? E às vezes até a gente dá razão para o público, porque é tanta informação errada, né, Sheik? É um bombardeio, né? Que as pessoas não sabem distinguir o certo do errado. Então a melhor forma que a gente tentou tirar essas dúvidas é trazermos exemplos de mulheres muçulmanas e que possam conversar um pouco, né? Falar um pouco sobre o dia a dia delas, como é que funciona, como é que é a vida, se elas dormem, se elas bebem, se elas comem, se elas estudam. Começando com a Mariam, fala para mim como é que é o seu dia a dia, como é que Para ficar mais fácil, às vezes, as pessoas entenderem, eu sou filha de muçulmanos, mãe e pai muçulmanos. Eu nasci aqui, minha mãe nasceu no Brasil também, meu pai é imigrante libanês. E eu não usava hijab. Hijab venho de fase adulta, com 27 anos. Sim. Então eu consigo entender os dois lados, consigo ter percepção de o antes do hijab, depois do hijab. Porque muçulmana eu sempre fui, isso nunca mudou no meu pensamento, nas minhas atitudes. Você é natural aqui de qual cidade? Do Paraná. Paranaense. Sou paranaense de Ponta Grossa. Muito bom. E aí eu consigo distinguir a diferença e entender um pouco essa curiosidade, os dois lados. Sim. O antes do hijab, não falo disso, sempre fui muçulmana, mas antes do hijab, pós-hijab. E a gente entende a curiosidade, entende essa visão de como que a gente vive, se isso é difícil, se sente calor. As dificuldades. Como que a gente aguenta. Isso é tranquilo, a gente não... Pelo contrário, a gente gosta de responder sobre isso, é um prazer pra gente. Pra mim, depois do hijab, muda totalmente a percepção sobre a vida, a sociedade mesmo. Parece bobo, às vezes, para alguém, é só um lenço na cabeça, é diferente. É uma sensação diferente. E na sociedade, isso foi realmente uma mudança muito grande. Você percebeu os olhares, público, né? Percebeu os olhares, você percebe, você anda reto, mas você percebe todo mundo que está olhando para você. Então, é algo diferente na visão do Ocidente. Para a gente é natural. Você sabe que, desculpa te cortar, você sabe que nos últimos anos está até melhor. Sim, muito. Há 4 décadas atrás, quando a gente veio para o Brasil lá para 89, Sheik,
era praticamente, assim, não era impossível, mas era difícil a pessoa ver uma Sim, mulher de véu no mercado, na escola, na universidade. Hoje está mais tranquilo, né? muito por causa das redes Pois sociais. é, Isso sim. ajudou muito, mas trouxe também muitas informações desencontradas. É muita mistura da política com a sociedade, com países. Mas a mulher É uma muçulmana no país. bagunça, né? É uma bagunça. Totalmente uma bagunça. Que, você está no Brasil, então por isso que você tem essa liberdade de fala, por isso que você fala tudo o que você quer. Se você estivesse no país islâmico, você não poderia nem estar na internet. Então, existem muitas informações desencontradas sobre a mulher muçulmana. Uhum. E isso é para a gente é muito bom aqui. Existir todas as influenciadoras muçulmanas que estão na internet hoje para tentar quebrar um pouco esse tabu, essa visão de que a mulher muçulmana ela é uma mulher oprimida, que a mulher muçulmana é a mulher que não pode trabalhar, a mulher que não pode fazer nada, ela só está ali para educar os filhos e cuidar do marido. E só esse é o único papel de uma mulher muçulmana. E a gente sabe muito bem que não é isso. Sim. E a gente fala, que bom que a gente pode falar, que bom que a gente está Para num país explicar, para né? Para explicar falar, que não é sim, bem assim. sim. Que a gente, Agora, assim, voltando um pouquinho, você nasceu eu nasci e no aí Paraná. no Paraná ficou lá até Até eu quantos anos? casar. Sim. Eu casei nova, casei com 17 para 18 anos, tive Uhum. filho nova. Sim. É, Casou lá mesmo, né? Lá em Não, Ponta eu Grossa. casei aqui. Isso, casei em Sim, Ponta Grossa. sim. Meu marido é libanês também. E. É que não tem. É que pra gente é tão E aí vocês natural se mudaram para que a gente cá, não vê né? coisas diferentes na Sim, nossa vida sim, sim. acontecer. É natural pra gente. As pessoas que enxergam isso como algo Você muito estudou, diferente. fez a Não, universidade, não cheguei a fazer faculdade. mas estudou normal, né? Estudei. Ótimo. Estudei no Líbano por quatro Ah, que anos. legal. Eu leio, escrevo árabe. Que legal. Acho que foram os melhores 4 anos da minha vida, a minha vida no Líbano. Que legal. Assim, a gente sente saudade do Líbano o tempo É, a todo. terra, Por mim, eu né? moraria no Líbano hoje. Sim, sim. É, Na verdade, isso é uma coisa natural. Isso, né, na verdade, mano, você falou, tocou numa coisa tão legal, porque o amor à pátria, é, né, é uma coisa diferente. Isso que você está falando agora, a gente ouve de irmãos e irmãs brasileiros que estudam e vivem estudam fora. no Irã. Tem pessoas que a gente conhece lá que eles falam assim, ó, aqui é maravilhoso, aqui é lindo, só que a gente sente saudade do Brasil. Não é porque a gente não gosta do Irã, existe uma coisa dentro da Sim. pessoa que puxa ela, né, para a Sim, terra, para a pátria, né? Eu acho que perfeito, tem um sim. dito, né, do profeta Muhammad também que fala o amor à pátria faz parte da fé, alguma Tá, coisa assim, sim, não é? claro, tá certo. É uma coisa que sobre essa parte, um ser humano, onde que nasceu, Sim. esse onde que ele nasceu é uma parte da a vida Da dele. vida dele, né? Até Sim. nós temos uma oração de que onde que você nasceu, lá pode rezar a oração Completo, sim, completa. é sua cidade Oração natal. É, completa. Mesmo que aquela você passe, conversa que a gente teve. mesmo que você passa meia hora, uma hora, você está de passagem, você é lá de Ponta Grossa, você está viajando para outra cidade, você vai fazer Uma um ponta. trânsito de uma hora, Aonde 2 horas, entendi. onde você Uhum. nasceu, sua cidade natal, Volta. tem que rezar completo. Essa está mostrando as pessoas têm um amor Sim, para onde que ele já nasceu. sim, sim. Por isso é normal uma pessoa que o brasileiro está estudando no Irã ou no Líbano, ele tem um amor para o país dele. Sim, É verdade. Igual agora vocês como Eu libanês. Eu nasci sinto aqui. bastante falta de Ponta Grossa. Que Eu legal. adoro. Ela ama Você Ponta Grossa. nasceu também em Nasci Ponta em Ponta Grossa? Grossa. Quem nasce em Ponta Grossa é o É quê? Ponta Grossense. Grossense. Ponta Ponta Grossense. Ponta Grossense. Ponta Grossense. Muito bem. Fala um Ponta pouquinho Grossense. como é que Ponta foi a Grossense. sua vida, enfim. Bom, vamos lá. Eu me chamo Dalila, tenho 35 anos hoje. Usei RG com 24, diferente dela. Usei RG porque eu quis usar RG. Você usou mais nova, eu usei antes. Se for ver, porque é mais velho. Eu usei porque eu quis, de verdade, foi uma escolha minha. Não me arrependo, adoro, senti um respeito totalmente diferente. Ao contrário do que eu escuto de muitas muçulmanas, eu não me lembro um episódio de preconceito. Eu ia chegar nesse ponto, Eu não me lembro de um episódio de preconceito pra falar, nossa, eu sofri um preconceito. Então, eu não sei se foi na cidade onde eu morei agora, que é Amparo. É uma cidade bem pequena, de 80 mil habitantes. Mas quando eles olham pra mim, eles não olham com um olhar de preconceito. Eu não sei se é uma admiração, uma curiosidade, eu não sei qual é. Mas, assim, eu me sinto bem acolhida nesse ponto. Na internet, pra quem não sabe,
eu tinha um canal que tinha 45 mil pessoas, que era do Casal Oriente, que era eu e meu marido. A gente fazia muita brincadeira, a gente mostrava o lado mais leve do casamento, ao contrário do que falam que é submissa, a coitada, e meu Deus, é repreendida. Não, eu não vivo isso, eu vivo um casamento super tranquilo. Então a gente teve isso, só que infelizmente, assim, por causa do dia a dia, da rotina, a gente foi parando os vídeos e eu fui focando mais no meu trabalho. Então hoje eu tenho meu canal de 45 mil pessoas, mas para fazer vendas. Como funcionam as minhas vendas lá? Gente, é muito tranquilo também. A gente brinca muito, eu não sinto preconceito, eu não vejo as pessoas me atacando. Uma e outras faz gracinha, tipo, ah, você vai mandar um perfume ou você vai mandar uma bomba? E aí, tipo, eu já bloqueio. Eu não respondo, eu bloqueio. Mas, assim, pra mim é muito leve. A religião, pra mim, e o Arjeb não me trazem. Mas você sabe que, desculpa te cortar, Imagina, você sabe que o brasileiro, ele tem um jeito de brincalhão. brincalhão mesmo. É, tem. Então, não é que às vezes a gente também exagera. Às vezes tem pessoas que realmente fazem Falta o comentários que falta o respeito. respeito. Isso. Mas às vezes, eu lembro muito bem, Sheik, que a gente teve uma vez em uma das manifestações, aconteceu na 25 de março. E a gente foi uma comitiva com líderes religiosos, com sheiks e tal. E aí, ali tem todo tipo de gente, né? Quando a gente andava, os caras falavam, é Bin Laden, lá vem o Bin Laden, salam aleikum Bin Laden. Então, você vai fazer o quê? Se você ficar chateado, é melhor você retribuir também. Ele não tem maldade. Não, mas eu falo que o brasileiro Não ele é parece muito com a nossa personalidade que é do Sim. Oriente Médio. Eu falo que o povo brasileiro, eu acho que por causa dessa imigração de muitas Uma diversidade, né? eles acabam Mas também pegando um pouco, e a é- gente também pegando um pouco deles, a gente se entende. O Mas árabe, a Dalila, ela tocou num negócio muito importante, que é nunca sentiu preconceito, Uhum. não é nunca sentiu alguma Nunca. coisa pesada. Você sabe que isso, um dos motivos disso é a própria pessoa. sim. A tranquilidade que ela passa mesmo sobre o que ela Sim. veste, o que ela faz. Nunca. Acho que eu nunca levei muito a sério o que falam. Eu posso até ter sido muito preconceito. Me deram muito preconceito, mas eu não, Não leva. Você não fala vi que, isso como. Brincadeira, tem o- coisas que é brincadeira. o preconceito a gente fala no ao vivo, na nossa vida, dia a dia, a gente Não não tem sinto. mesmo. Nos Eu meus também. clientes, pelo contrário, eu tenho É. muitos clientes queridos que adoram a loja, olham pra você e falam, nossa, eu Não, mas- admiro o que vocês são. E acho muito bonito. Mas já assim. aconteceu um episódio na minha loja. Mas Uhum. nada assim, algo que se percebe que é totalmente falta Você da vende o quê, informação. pra gente saber? Eu tenho uma loja de moda feminina, ela tem Se já- quiser, deixa seu arroba, alguma coisa aqui Eu vou também. deixar. Mas depois, eu tenho uma loja de moda feminina e na outra rede social a gente tem as nossas lives de perfumes árabes agora que tá super em alta, né? que Sim. legal. Mas a gente fala no Perfumaria. final sobre isso, certinho. Tá bom. Acontece alguns episódios muito leves, nada muito pesado, nada muito que te assusta. Igual Por você exemplo. passa na internet. Exemplo, um dos episódios foi uma cliente que foi na minha loja e ela olhou pra mim e falou assim: você é daquela religião que mata? Ah, Aí você percebe que não é proposital, não é algo que ela veio com preconceito, é algo que ela ouviu, algo que uma informação que ela teve. passada errada. Exatamente, foi uma informação que ela teve. E aí eu tive uma conversa com ela nesse dia, e ela se tornou uma super cliente da minha loja, ela vai direto na minha loja. E isso traz para você, mostra para você que essas informações encontradas, que é o problema. Não é que a pessoa ela é preconceituosa porque ela quer ser preconceituosa, é sim. porque ela ouve dizer que nesses países acontece tal coisa. E naquele lá, que a gente não sabe nem aonde, qual lá que sempre é assim, lá. naquele lá acontece tal coisa. Então, nosso papel é trazer a informação. Nosso papel é a gente Na passar. verdade, eu acho, desculpa te cortar, Maria, eu acho que nesse tipo de situação que acontece, a responsabilidade É sobre nossa. a pessoa, ela é dobrada, né? Sim, certo. Vou falar o mesmo assunto que Mariam também falou. Informações que, infelizmente, às vezes a mídia passa para as pessoas, porque eles não têm aquele estudo. Às vezes as pessoas não têm tempo para conseguir estudar profundo o que está acontecendo. Somente abre a televisão e observa o que a informações, a televisão está passando para verdade. eles. A guerra, a bomba, acontecendo. Só o lado do né? Por isso um dia Jihad, também, um dia que jihadista. estava indo para a mesquita,
estava no caminho, é a mesma coisa. Passei, era 4 jovens, chamaram Bin Laden, Bin Laden, sim. e voltei para trás. Voltei e encontrei eles. Perguntei, por que está falando eu sou Bin Laden? Ele um pouco ficou assustado. Comecei a conversar com eles. Ele falou, porque eles estão igual. matando. É. Comecei a falar, explicar para eles o que está acontecendo. Se o Bin Laden é uma pessoa terrorista, mas quem que está apoiando ele, quem que está dando arma para ele. Um pouco falei, passei informações para eles. Finalmente eles começaram, desculpa, a gente não sabia. Olha como que está falando que eles não têm maldade, Não é na maldade, cabeça, não isso, querem. Mas pela causa das informações que Na passaram verdade, para eles. eu acho que às vezes tem muita gente que é preguiçosa. Preguiçosa. Não lê, não estuda, não pesquisa. Aquilo que a mídia traz para ele, consome. É verdade. Pronto, vincula duas coisas com a outra, Irã, bomba atômica. Hoje em dia, o que está mais se falando é isso. É. Irã, bomba Redes atômica. Bomba sociais. atômica é Irã. Irã, sabe, antigamente era Irã e Iraque, né? Tinha essa visão. Irã, você é lá do Iraque, Sai do Iraque. achava que é igual. Então, as pessoas não têm essa vontade Não, mas agora de não é só pesquisar, isso. né? Agora existe Palestina e Síria junto, Pois né? é, Você é agora da tem- Palestina, você é sírio, você é da Palestina. Porque, por isso que eu falo das Existe um informações consumo, as encontradas. pessoas só É. consomem, não É. pesquisam. Mas não vai tem atrás. o lado ruim só, a informação do lado ruim. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por 3 situações que ou eles acham que você é terrorista ou eles acham que você é santo. Você já passou por isso? Já Já me aconteceu fizeram 3, assim na minha frente. 3 situações nunca vou esquecer, foram 3 mulheres que chegaram pra mim e falaram: "Eu tive que vir aqui porque Deus mandou vir aqui e eu preciso de um conselho teu". Já De 3 aconteceu. vezes. Já. Aí ela fala da vida como se eu estivesse falando com a terapeuta dela e precisa levar de mim um conselho, como se eu fosse algum milagre, eu não sei o que passa na cabeça, mas eles veem muito Mas- esse lado oposto, o ruim Sim, e a milagrosa e a ruindade. Então, Eu acho que talvez o que fez essas senhoras irem até você foi terem de repente visto uma semelhança muito A Maria. grande entre a exatamente. sua vestimenta e a Nossa Senhora Maria, Eu né? Que a concordo. paz esteja Uhum. com ela, porque e a filosofia do hijab, a origem dela é isso. O hijab ele não foi algo inventado no Islã, ele não Exato. foi criado no Islã, ele já existia antes do Sim, Islã, faz né? tempo. Essa, como que vocês também falaram, isso está, Haz Nasser falou, está mostrando a nossa responsabilidade. Exatamente. Que, de um lado, as pessoas que têm informações incorretas, Uhum. que nós precisamos corrigir informações que eles têm. E com todo carinho, com todo respeito, sem levar para maldade, a gente senta, conversa, Sem passa levar para o lado informações. pessoal, né? A gente tem esse lado. O outro lado, como que também está falando que as pessoas acharam que uma pessoa santa, É, ela pode me atender, ela pode resolver. me ajudar. Porque as pessoas passam dificuldades. Quando chega um ponto, a porta fechada para eles, eles procuram um caminho que Uma consegue resposta. abrir a porta para eles, consegue pegar a resposta. Observa que qualquer lugar que ela tem o véu, deveria ser uma pessoa Do bem. educada, uma pessoa Eles falam, religiosa, uma você passa pessoa... uma paz pra gente. você Exatamente. Por isso está mostrando que nós temos a responsabilidade desse parte também, que agora que com esse hijab vocês apresentam o Islã representante de uma mulher muçulmana na cidade que você está morando, deveria tentar também atender necessidade das pessoas que esse jeito eles pensam. Exatamente. A E gente a- carrega e a- essa responsabilidade. A responsabilidade é grande. Muito. Por quê? Porque vocês, se cometerem, não apenas vocês, qualquer muçulmano, na verdade, quando comete um erro em países não muçulmanos, como aqui no Brasil ou outros, ele pode pagar por duas coisas: paga por seu pecado pessoal e também paga por ter poluído a mensagem, a visão e a imagem do Islã, Islã. né? Ele afeta isso de uma forma indireta. Esses dias, por exemplo, eu vi
pegaram um traficante, né? A comunidade muçulmana não é perfeita, também tem de tudo, tem ladrão, tem mentiroso, tem traficante. Pegaram um traficante e aí abrindo lá a bolsa dele e tal, tinha o Alcorão, tinha, eu acho que o terço, e assim, a gente percebe que nesses momentos eles usam como oportunidade para atacar de novo a religião, né? Eles colocam esses negócios no meio lá dos pertences junto com a droga para falar que, olha, esse cara é muçulmano, tá vendo? Os muçulmanos. Então a nossa responsabilidade é enorme, Sim. né? Especialmente numa cidade pequena como Amparo, né? Eu já estive em Amparo, sabia? Morava em Amparo, Gostou? naquele hotel Ancona lá, bem no centro da cidade. Sim. Meu, eu costumava falar o seguinte, ó, se você não tiver um despertador para te despertar, você não Você não acorda. acorda no interior, não A acorda. tranquilidade é tão, isso nos anos 2005, bastante tempo, para 2005, 2006. O interior é calmo mesmo. Agora, na verdade, eu acho que a cidade aumentou bastante, viu? A Mudou cidade muito. tá ficando boa, tá crescendo. Tá Tá crescendo, crescendo, né? tá crescendo. É Já uma tem cidade aeroporto histórica, já ou né? não? Não. Ainda Só se for de mosquito. Só na porque- rodoviária ainda. né? Mas tem Mas é uma cidade de pessoas bem hospitaleiras, então as Legal. pessoas recebem de coração mesmo. Acho que é por isso que eu não sofro tanto preconceito Que bom. nessa cidade. A gente tem, eu tenho Chama Amparo, né? Sim. Ampara todo Amparo, mundo. exatamente. Eu teno 41 anos hoje. Eu uso hijab desde os 27 anos. Nesse período todo, eu também não sofri preconceitos. Por isso que, às vezes, eu ouço muitas muçulmanas falando sobre terem sofrido preconceitos pesados, de Você tirar sabe que hijab na rua. muitas vezes o ambiente que a pessoa frequenta Aí, tem a é ver. isso que eu muito. falo, Às às vezes os vezes. bairros, os lugares. E elas falam muito para mim, porque eu recebo muitas mensagens de muçulmanas, muitas. E elas falam, olha, eu tirei o hijab porque eu vivo numa comunidade onde só tenho de muçulmana, não consegui aguentar a pressão e tudo mais. E é um caso isolado, a gente respeita a decisão dela e tudo mais, a gente dá conselhos sobre isso. Por isso que a gente fala que o hijab é uma responsabilidade, não é um acessório de moda, não é algo que a gente vai colocar e tirar a Na hora verdade, que a gente quer. o uso do hijab, Maria, ele já é um desafio para nós, para as mulheres muçulmanas, lá nos países muçulmanos. Sim, Já é sim, de tanta informação negativa que vem sim. na cabeça, que é uma opção, que ela pode escolher ou não, que não é obrigatório, que Exatamente. não está no Alcorão, sabe? Tanta coisa. Nossa, É o livre-arbítrio, É o livre-arbítrio, é não sei o quê, meu. Já deixa a cabeça das moças confundidas lá. Imagina aqui. Imagina então. aqui. Imagina aqui. Exatamente. É assim, quando uma pessoa senta, um pouco pensa e reflete sobre o significado do véu, essa vai achar que não existe no mundo uma coisa que poderia trazer essa tranquilidade, segurança para as mulheres igual o E hijab. essa é uma coisa importante, Raj. Mas Depois quando da é fala do Raj, eu explicado, quero falar algo que pode aconteceu falar. comigo. Antes do uso do hijab, a gente vive numa sociedade, seja aqui, seja não no Brasil necessariamente, até nos nossos países, no Líbano, por exemplo, onde eu vivi, a menina ela sofre algum momento algum tipo não sei se é a palavra certa, abuso, alguém mexe com você na rua, Assédio. assédio, é a palavra correta. Assédio. Eu, claro, como qualquer moça, já sofri algum tipo de assédio. E quando eu não usava o hijab, eu falo Era uma mais. experiência pessoal, tá? Nossa. Pra ninguém me levar. Eu sofria muito assédio. Depois do hijab, parece que você te dá um bloqueio. Você consegue Uma colocar barreira. essa barreira e as pessoas se preocupam. Tem respeito Eles falam pra maior. mim, posso cumprimentar? Posso conversar com você? Posso sentar aqui do seu lado? Eles têm essa barreira a partir do momento da vestimenta modesta. É verdade. Na verdade, você já está dando um sinal para ela. Exato. A sua vestimenta, a sua forma de apresentar para o público, já é uma forma de você falar para ele que, olha, eu sou uma mulher muçulmana, tem limites, Isso. não O mexe limite é esse. comigo, Exato. não fala assim, respeita, não faz brincadeira, não me toca, não faça piadinha, sabe? São Sim, coisas que... É exatamente isso. Isso que É exatamente a filosofia do hijab é essa também. Exatamente. E quando você explica para eu tenho um comércio Por também. causa disso, desculpa, Dalila, Pode eu falar. te cortar, é por causa disso que a responsabilidade das moças que colocam um véu é muito grande. Sim. Não pode achar que o véu é simplesmente um pano que vai na cabeça. Exatamente. Nossa, E sair fazendo
é qualquer coisa. Infelizmente, sabe, o véu em si, ele tem uma mensagem. Se você não entender essa mensagem, não seguir essa mensagem, você não está cumprindo você não está entendendo a verdadeira mensagem do véu, do Sim. hijab. Isso é curioso porque a gente não consegue mais se sentir bem em qualquer ambiente. Por exemplo, não que a gente tenha sido, a gente nunca, É meu pai verdade. nunca deixou a gente Mas ir pra balada, nada É disso. isso, é normal. Mas se a gente pensar hoje, a gente não consegue se imaginar num ambiente assim, Pois é, por causa do hijab. sim, é isso Então, mesmo. isso Pelo tudo, respeito, né? A gente O consegue. véu ele já impõe Exato. um certo padrão de vida Sim. sobre a pessoa que, se ela não tiver preparada, é melhor nem Nem o colocar. colocar. Sabe, Exatamente. não é que A gente não pode incentivar a não pôr, mas entender o porquê você está colocando. o hijab. não é compatível Exato. o véu. Imagina uma mulher de véu numa balada dançando, por exemplo. Eu já Ou vi. fazendo. Para colocar Ou o hijab, fazendo a qualquer mente, coisa, uma festa. a mente e o Para- coração tem que estar preparado. Tanto por dentro Porque o quanto por hijab fora. ele não é só externo. A gente fala do Exatamente. hijab, ele é externo e interno. Isso traz. Muita Perfeito. gente, porque o lenço na cabeça, gente, não é só o lenço na cabeça. Mas existe quando todo é um protocolo explicado em cima do hijab. O motivo do hijab, quando as pessoas perguntam por que você usa, eles acham lindo, quando você sabe explicar, né? Exatamente. Eles acham lindo, eles falam, nossa, que lindo, é verdade, a uso mulher é muito- isso mesmo. Eu uso muito. Porque Nossa Senhora Maria usa hijab? Ela usava hijab porque era modesta, vestimenta modesta e tal. Já começamos bem. Sim. Essa é a primeira resposta. A gente fala assim, Perfeito, essa é a primeira sim. resposta. A É, gente coloca essa colocação porque acho que facilita no entendimento. perfeito. A Senhora Maria é um elemento em comum, né? Entre as religiões. A melhor dos exemplos que a gente pode Às dar. vezes eu falo para mesmo algumas brasileiras que também perguntam, eu falo, olha, aqui o Brasil tem esse, digamos, liberdade que existe, tem duas moças que estão andando na rua, digamos, uma com a roupa curta, com outra com a roupa normal, brasileira, não muçulmana. Qual vai receber mais palavrinhas? Nossa, eu falo muito isso. É que às vezes É. parece Eu pesado uso para muita muito. gente esse tipo de exemplo quando a gente fala. Eu Eles dou acham esse que exemplo. às vezes a gente está querendo falar que as moças que vestem roupas mais que não muito modestas e tal. que que a tem gente- razão para que elas possam ser. Mas eu uso bem e uso... assediadas. Isso, eles Muito eu entendem uso mal a esse nossa, exemplo. a E nossa eu sou- colocação. Esse hoje, digamos, a comunidade entende essa palavra, porque Sim. eles estão percebendo. Fora disso, olha que, digamos, existe, digamos, doce em um lugar, Chocolate. chocolate, Aqui tem. com Aqui, ó. embalagem, E sem com embalagem. embalagem Qual você outra pega? cima. Mosquito vai ficar ao redor do colo Não, deles. aberto ou que tá fechado o Entendeu? pacotinho. Esse é o São Eu exemplo- uso também um exemplo, um Eu exemplo que usei eu esse gosto exemplo muito. uma vez. Me atacaram por esse exemplo. Eu não, o meu exemplo foi, eu falo assim, ó, as mulheres no Slam muito valiosas. Aí elas ficam assim. Aí eu falo, tudo que é valioso seu, o ouro que você O que tem, que você faz com algo mais importante, você guarda ou você deixa exposto? Aí eles falam, não, eu deixo bem guardado. Eu falei, a gente representa isso. Perfeito. Então a gente é uma coisa valiosa, pra gente a mulher é uma coisa que tem que ser sempre bem. Então sim. depende do ponto de Reservado, vista sobre cada exatamente, situação. exatamente. Na né? verdade, esses exemplos, quando a gente dá, não é para a pessoa ficar comparando, mas a mulher não é um doce, a mulher não é uma barra. Exato. É que é eles isso. levam de um outro lado, né? Meu, a gente está dando um exemplo para facilitar o entendimento. Uhum. O que adianta, por exemplo, eu já tive essa mesma discussão com algumas pessoas. O que adianta? Eu vou dar um exemplo. O que adianta você deixar a porta da sua casa aberta e esperar que o bandido não entre na sua Isso. casa? O que adianta você colocar o que é mais valioso na frente das pessoas e esperar que ninguém toque? Não, mas tá errado, não pode entrar na casa. A gente não está discutindo se tá errado ou se tá certo. Exatamente. A gente não está discutindo. Está errado, sim. Isso está errado, isso está certo. No entanto, a gente está vivendo numa sociedade que tem todo tipo de gente. Sim. Tem psicopata, tem pedófilo, tem... Sei lá, a gente não sabe quem está no meio da verdade. gente. Tem pessoas perfeitas, tem fiéis, tem pessoas do bem também, tem maldoso, tem tudo tipo. Tem Não de deveria dar Você não oportunidades tem para que dar oportunistas. Exatamente. A ideia é essa. O Islã, ele quer uma sociedade, ele quer Equilibrada. garantir Uhum. que não haja problemas.
Não depois de acontecer um problema, ele tomar uma decisão. Eu vou dar um exemplo, apenas um exemplo. No Irã, existem os ônibus, né? Sim. Os metrôs. Os últimos, não sei se alguma foi para o Irã ou já foi. Infelizmente ainda não. Se Deus quiser, vocês Deus podem quiser, fazer inshallah, essa ali, programação no para Irã, ir para lá inshallah. para visitar e conhecer um maravilhoso país que tem Inshallah. tanto mistério também contra ele. O ônibus ali é dividido em duas partes. A primeira parte e a parte do fundo são para as mulheres. Eu lembro, nos anos 90, ouvia notícias em alguns canais, todo mundo falando assim, as mulheres estão submissas, tá vendo? Elas A estão lá parte no atrás fundo. da mulher, a Igual- parte de trás do ônibus é para as mulheres. Elas rezam atrás dos homens. São coisas, sabe, Eles falam isso no Gêmea. 10 Por anos exemplo. depois, 10 ou 15 anos depois, a Prefeitura do Rio de Janeiro toma uma decisão. Separar as... Os dois últimos vagões de metrô são exclusivos para mulheres, por tanto abuso de ter acontecido dentro desses vagões. Mas aí, tá vendo? É isso que a gente fala. Então não é questão pontos de vista, como você enxerga certa situação. Igual as mesquitas. Muitos perguntam em geral. Por que os homens rezam na frente e as mulheres têm que rezar atrás? Ou por que é separado a sala dos homens da sala das mulheres? Então eles sempre acham que é uma questão de submissão e que a mulher é menos que o homem. Sempre é nessa visão que eles enxergam. Sim, essa é uma coisa que até nós temos no Alcorão Sagrado, quando o profeta Moisés foi dizemos que para um lugar que estava observando que as pessoas eles têm carneiro, estão dando água para os carneiros deles. Tinha uma mulher também estava esperando. Tinha duas mulheres, né? Que o profeta Moisés foi ajudar eles. Elas estavam longe do rebanho. Eles estavam esperando as pessoas terminarem e eles levaram os carneiros para dar água. Que quando eles voltaram, o profeta Moisés ajudou eles, voltaram para casa mais cedo que os outros dias. Quando contaram o que aconteceu, o pai Nabi Shuaib. E ele andava na frente. E depois que... Quando ele estava indo até a casa... Isso. Quando contaram, o pai mandou para chamar ele para casa. E quando ela foi para chamar, ela estava na frente. O profeta Moisés estão falando para ele que espera eu vou para frente, você por atrás me orienta. São coisas que não precisa esse que explicar. Não dá para, mas esse é um respeito para as mulheres. Não significa que isso está desrespeitando, não. Esse é um respeito para as mulheres. Pela causa do que Allah subhanahu wa ta'ala criou homem e mulher, cada um do jeito deles. Cada um tem um direito deles, mas ao mesmo tempo pelo sistema que Deus, o Criador, criou. A criação, né? Criação deles. A natureza da mulher, ela é uma criatura mais chamativa, né? Ela chama mais atenção, ela é mais sensual. Então, por conta dessas questões, ela tem que seguir algumas questões, né, dentro da mesquita, algumas regras dentro da para mesquita. ser mais protegida. Para ser mais protegida, para o bem dela. Exatamente. Pelo benefício dela. Essa, hoje também mesmo, dentro da mesquita, a gente sabe que uma mulher não dá para rezar na frente, porque ela vai se prosternar. Que nós temos que não é bom na frente de um homem. Para ela ficar mais tranquilidade, ficar atrás e rezando, explicando. Mas você sabe que eu ouvi falar de alguns decretos que as mulheres podem rezar oração jamá, né? Sendo liderada por uma mulher. Mas legal. Se uma mulher quiser rezar a oração jamá para elas podem. É normal. Exclusivo, uma oração Isso eu não sabia. Sim, pode ser o imã, uma mulher. A imã pode ser imã uma mulher. para as mulheres. Sim, sim. Isso é uma pergunta interessante. Inclusive, a gente tem várias mushtahid, né? Várias mulheres que chegaram. Temos sábias que o grau, sabe? O grau de conhecimento são vários, né? Antes de você chegar ao grau máximo, que é marja, que é você ser seguido,
Um grau anterior é ijtihad, tá Uhum, certo? sim. Que hoje em dia é mais ou menos classificado num sábio. título de Ayatollah, né? Sim. Ayatollah al-Uzma seria o marja, Ayatollah seria o mujtahid. Existem várias mulheres na história Muito que legal. alcançaram esse nível. Muitas mulheres. As pessoas, sabe, a sociedade não gosta de ficar trazendo esses exemplos porque começa a quebrar a teoria delas, de que eles insistem que as mulheres são submissas, São desrespeitadas, não oprimidas. sei o quê. Mas, meu, há várias mulheres na história. Sim, eu sempre dar esse exemplo. Existe santuário de Fátima al-Ma'suma no Irã, cidade de Qom. 24 horas, santuário dela aberta. Entra as pessoas, grandes homens. Grande Ayatollah entra, abaixa a cabeça na frente dessa mulher. É uma mulher. Uma mulher. Sayyida Fatima al-Ma'suma, já ouviu falar dela? Sim, Irmã do claro, Imam Rida, claro. alayhi salam. E também tem a mãe do Imam al-Mahdi, certo? Narges, Narges, Que sim. está enterrada do lado do Imam al-Hassan al-Askari. Narges, a Hakima também, né? Uma Sim, grande sim. senhora, uma grande... Temos muitas mulheres dentro do Islã que Zainab realmente al-Kubra, alayhi salam. alcançaram esse Zainab, alayhi ponto. salam. Zainab, alayhi salam. Então, Fatima Zahra, alayhi É salam. hoje uma pessoa, se uma pessoa quer conhecer a posição das mulheres dentro do Islã, seria bom uma viagem, viajar para o Irã, entrar em Qom, visitar temos que santuário desse Fátima al-Ma'suma, Pra uma ver. hora, observar Sim. o que está acontecendo. sim, Inshallah. inshallah. Muito bom. E assim, a gente só quer. A gente só Você quer tá que as feliz nas redes pessoas sociais? abrem. Eu gosto das redes sociais. É uma coisa que eu. Qual que é o objetivo? Qual que é o seu público exatamente nas redes sociais? O seu é mais negócios, né? O meu público Só é dinheiro, não curiosidade. quer saber Só disso. de O massagem. meu público Massagem. E o meu público na rede social do Instagram. Sim. A outra rede social já é uma mistura de interesses. No Instagram é o público da cultura e religião. Ah, E o maior público que chega para mim é o público que quer saber um pouco mais da religião, um pouco mais da cultura e como tudo funciona e tudo mais. muito bom. E eu gosto, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu sei que eu me coloquei numa situação que eu vou receber vários tipos de comentários, vários tipos de ataque, e eu preciso manter o controle em cima disso. E às vezes, claro, que a gente, quem quer saber de verdade, a gente sabe identificar a pergunta curiosa, a gente sabe identificar a pergunta preconceituosa, aquele que é ataque mesmo. Então a gente sabe distinguir um público que é Sim, realmente curioso. sério e outro que não exatamente, tem. o público sério, o público que quer conhecer a religião, e a gente está disposto a esse público. Sim. A gente está ali para esse público. O público que não quer saber, a gente também sabe responder. A gente também sabe como agir nessa situação. Não é fácil, nem um pouco fácil. Aí vão falar, mas será que você... Então, porque eu quero, mas não é fácil. Isso não significa que é fácil. Muita gente fala, é muito fácil ser muçulmana no Brasil. Não é fácil ser muçulmana no Ocidente, seja no Brasil, seja em qualquer outro país. Não é fácil. Só que a gente sabe o que a gente quer. A gente segue, acredita no que a gente faz. Pra chegar no Então, objetivo a gente não se precisa. afeta a esses ataques. Não é uma coisa, pelo menos eu, particularmente, não me sinto afetada. Isso não mexe com o meu psicológico, isso não me traz nenhum tipo de depressão, de uma sensação de que eu não posso aguentar, mas isso é coisa minha. Porque realmente eu acredito nisso que eu estou fazendo. Eu acredito nesse Deus que eu sigo. Eu acredito nessa linhagem. Eu acredito nisso. É uma crença. É uma né? Você tem crença. essa convicção. Não é, eu não Sim. tenho dúvidas sobre Sim. isso. Então isso não me afeta, mas me entristece, sim. Isso. Me entristece ver que muitas pessoas não estão abertas a aprender. E isso que você falou, Mariam, é o centro, né, na verdade, de toda a questão, a convicção, Convicção. a fé. Você sabe o que você quer. Você está determinada a seguir e receber todo tipo de crítica, responder aquelas que você quer responder, buscar informação naquelas que você não sabe e vai lá e lidar com as pessoas que são ignorantes mesmo. Sim. O problema é a pessoa não achar que é fácil viver sob regras. As Não pessoas não entendem isso. Não é fácil viver sobre regras, mas quando você tem a convicção e a fé
de que essas regras são para seu benefício, essa doutrina, essa Exato. religião é para nosso benefício, fica mais fácil, né, Sheikh? Perfeito. Esse, temos que, quando uma pessoa acredita um caminho, mesmo que aconteçam dificuldades, ela aguenta essas dificuldades, porque ela tem uma crença, pela causa dessa crença, as coisas ficam mais fáceis para ela, né? Agora que, como que falam, o hijab, antes não tinha hijab, depois escolheu com toda a sua vontade. Por isso, nesse caminho, qualquer dificuldade também fica mais fácil, porque acredita Eu isso. acredito. Agora, como uma mulher muçulmana acredita, tem a fé nesse caminho, por isso, a palavra das pessoas não vai, digamos que, desviar o seu caminho que escolheu. Isso. Com certeza, quando a gente observa que até para os imãs, eles passavam dificuldades. O profeta, quando estava falando sobre o Islã, as pessoas estavam apedrejando ele. Vamos falar de Jesus? Tá certo? Sim. Mesmo Jesus estava falando sobre a religião, as pessoas estavam atrás de pegar o Jesus, crucificar. Por isso Jesus estava fugindo de um lugar para outro lugar. Quero falar que, olha, na história, qual dos profetas não passaram dificuldades pela causa de defender da sua crença? Exatamente. Eles tinham essas dificuldades. Nós que não temos, digamos, uma parte das dificuldades que eles passaram. Isso é a primeira. A segunda, quando a gente observa que existe dentro do Islã uma Fátima Zahra como um exemplo da humanidade, especialmente para as mulheres. Fátima Zahra, uma mulher que quando chegou a um ponto que precisava se movimentar para defender do direito dos muçulmanos, do Islã, do direito de Imam Ali, al-Wilaya, ela que não estava saindo muito para fora, não tinha muito contato, mas chegou ao ponto, ela percebeu que agora tem que sair para defender. Sim. Fátima Zahra saiu, estava batendo na porta dos companheiros, relembrava eles o que o profeta falou sobre o Islã para eles. Ela começou a fazer palestra dentro da mesquita, estava falando. Ou seja, quando o dever chamou ela, quando ela viu que a situação era necessária que ela falasse, ela que era uma mulher tão guardada, nunca saía, nunca E ela ficava... teve que se impor. Ela Sim, falou, né? né? Sim, esse está mostrando que hoje nós também, que estamos passando nesse momento de cada vez mais redes sociais, digamos, televisão, internet, não sei. Existe um grande ataque contra o Islã e os muçulmanos. Uma parte, digamos que organizada, como que sabemos, através desses grupos que ele tem o objetivo atacar, sujar o nome do Islã e os muçulmanos. Quando chega a esse ponto, vemos que nós que somos seguidores dessa religião, também temos obrigação para conseguir se movimentar, para conseguir defender o seu direito. Por isso, hoje que agora temos essas redes sociais, um dia a gente não tinha oportunidade de ter uma televisão para conseguir falar sobre o nosso direito. Agora que temos essa possibilidade, através dessas redes sociais, vamos entrar e defender o nosso direito, mostrar a bondade do Islã, mostrar do lado certo do Islã que as pessoas não conhecem. Essa hoje precisa, a gente temos que observar, temos que, para Fátima Zahra, para Zainab, que é a história de Zainab também, que vocês sabem, quando chega ao ponto, na frente de Yazid, ela está fazendo uma palestra, porque necessita esclarecer as coisas. Hoje, cada um de nós também precisamos esclarecer sobre a verdade do Islã para as pessoas que não sabem, não conhecem. Quando temos as pessoas que conhecem sobre o Islã, eles sabem. Yazid começou cada vez a desvalorizar
os muçulmanos, falar contra do Islã. Chegou a esse ponto, existia as pessoas ao redor dele, estavam observando, escutando. Zainab, salamullah alaiha, ela falou que agora não dá para ficar quieta. Precisa, porque ela está digamos que sujando a nossa essência, religião. Sim. Nesse ponto, eu deveria me manifestar. Começou a fazer uma palestra, as pessoas que estavam ao redor dele começaram a se despertar. Ela mudou a opinião de Até que todos. mudou a opinião. Até que o Yazid falou que rápido ele se levam assustou. ela Tirem para ele fora, porque se ela continuar, vai mudar todo o povo em contra de mim. Sim. Né? Queria falar que esse chegou ao ponto que ela sentia agora tem que se manifestar. E o mais Fala. curioso, Sheik, é que todas essas personalidades que falaram em momentos críticos da história são mulheres. E, Ou perfeito. seja, elas não hesitaram, né? Nenhum momento de falar, de explicar. Perseguição sempre vai ter, Sempre incômodo vai ter. sempre vai ter, e o verdadeiro muçulmano tem que aguentar, né? Tem que saber lidar com essas situações. Exatamente. E o que o Sheik disse foi uma coisa muito interessante. O nosso sofrimento realmente perante o Porque não é sofrimento nada. que eles passaram na época não é nada, Não é nada. não é nada, né? Assim, gente inshallah, passa vocês deveriam ter um exemplo de cada cidade. Agora não é cidade, o mundo cada vez é... Tá mais Mira, pequeno, né? agora você está fazendo uma atividade dentro das redes sociais, chega para qualquer canto do mundo. Qualquer lugar é? do mundo. Por isso, hoje, digamos que temos mais oportunidade que antes. Por isso, vamos ficar firmes nesse ponto. Porque a responsabilidade também aumenta. A né? responsabilidade Aumenta, mas é isso grande. também é prazeroso pra gente, porque quando alguém chega para você nas suas caixinhas de mensagem e fala: eu mudei minha visão do Islã por causa dos seus vídeos. Eu já vi muito Eu isso. mudei minha visão do Islã por as suas atitudes, o seu comportamento. Essa semana mesmo, eu já recebi muita mensagem. Você é muito educada, você tem muita paciência, você não sei o quê. Porque, como o Raj fala, é uma responsabilidade. Se eu me coloquei representando uma comunidade, Perfeito. eu preciso ter responsabilidade. E isso é prazeroso também, é uma coisa boa. É gostoso a gente ouvir que muitas pessoas mudaram a visão delas sobre algo que eles consideravam ruim para algo bom devido à nossa fala, devido às nossas que a gente representa para a religião. Perfeito. Sim. E, inshallah, que Deus dê nossa força, que a gente vá aprendendo, porque a gente está aprendendo cada dia. A gente Sim. é muito falho ainda, tem muita coisa para a gente aprender. Que dê força para que a gente continue conseguindo alcançar esse público. Inshallah. E entregar essa mensagem, inshallah. Inshallah, com certeza. Como que falou também, nós temos a responsabilidade que toda a nossa atitude, a nossa fala, nosso comportamento, de jeito de sentar, conversar, falar, o que a gente está passando, tudo isso precisamos ser do jeito que a nossa religião está falando, Sim. para a gente não passar Com algumas certeza. Nada informações errado. e nada Imagina- errado. Imagina se, por exemplo, a Dalila causar fazer um problema lá em Amparo, por exemplo, né? Aí todo mundo vai ficar falando, lembra daquela muçulmana lá da rua, não sei o que, os da donos loja? ficam lá. Meu Realmente. Deus, a gente viu Eu sou referência ela na cidade também, lá na brigando loja. com o cara, sei lá, sim. batendo em alguém ou fazendo alguma coisa. É verdade. Nessa É Mahamad, verdade. lógico, É né? verdade. Mas E é isso. falha muito mais rápido. Pois é, E ao contrário também, vamos falar do empreendedorismo que a gente estava falando. sim. Muita gente fala, né? Mas vocês podem trabalhar, mas vocês podem, não sei, mas você... Parece que a gente tem que ficar em casa. Seu marido deixa? Seu marido deixa. Sim. Então, assim, a gente, todos Seu nós da marido família- deixa você trabalhar? Meu marido deixa, meu marido me apoia, graças a Deus. Que bom. Mas, assim, a gente, desde a infância, a gente trabalha. A gente nasceu oferecendo camiseta. Meu pai me colocou para trabalhar. O meu pai me colocou Lá em Ponta Grossa. Lá em né? Ponta Grossa. lá em Ponta Grossa. Vocês trabalharam com o comerciante quê já? também, confecção. Toda a vida, meu pai é confecção. Confecção. é. Muito bom. A vida vida. inteira foi confecção, então a gente vem disso desde do meu pai e da minha mãe. Lá, Sempre desde ali na pequeno. loja, ajudando. Sempre, a vida inteira. A gente era os funcionários. 5 filhos, não precisava de mais ninguém. Então a gente trouxe isso até hoje com a gente. Então, assim, hoje eu tenho o meu comércio, fiz a minha marca. Então, assim, eu gosto muito dessa parte do varejo, do atacado público, pessoas. Mas antes que fale, é porque você vive no Brasil.
Imagina. Eu vou falar porque você. Não, não é bem assim, gente. Claro. Eu não fui para o Irã, mas eu conheço muitas pessoas, mulheres, como a Camila. Sim. Dos exemplos para mim de mulher brasileira revertida, casada com um chefe que vive no Irã, e Sim. que ela veio até minha casa. Muito Foi um gente prazer boa. receber ela. E ela contou muita coisa para mim. Uma das coisas que ela contou foi como ela ama o Irã. Sim. Ela contou muito para mim como ela ama o Irã. E ela ama o Brasil, mas ela fala que ela não troca hoje a vida dela do Irã para voltar a morar no Brasil. Não tem como. E ela é brasileiríssima, de família católica e tudo mais. É outro ambiente, né? Não, o que ela quer, o que eles querem para a vida deles, nessa fase da vida, é algo algo que não pode ser encontrado aqui no Brasil. Não O tem Brasil como. não vai ser substituído. Dentro do coração e Isso. da alma deles tem um pedaço que não vai trocar Nunca. ali do Brasil, É. pronto. Mas hoje eles querem um lugar seguro para seus filhos, Com para a certeza. educação dos filhos, um lugar Raj, que eu tenha nunca- uma doutrina religiosa, né? Eu nunca O ambiente. imaginei na vida, eu falo isso pra ela, eu nunca imaginei na vida ter o desejo de morar no Líbano. Eu casei no Líbano, Sim. mas fiquei só 3 meses. E eu nasci no Brasil. Ela não, ela morou lá. Então ela tem um pezinho lá no Líbano. Sim, Eu sim. não, só que hoje eu desejo, meu desejo é ir morar no Líbano. Porque o meu aqui não cabe mais. Não tem Mas como. sabe, chega Eles um momento. Chega perguntam um muito, é momento muito que importante não antes dá. que eles achar que a gente não tá falando que a Não gente é que ama não o Brasil. dá, A no gente sentido- ama o Não Brasil. cabe, parece que Não é compatível ao Com o que nosso você propósito vive, de É vida. isso que a gente Exatamente, tenta exatamente. levar essa mensagem que a gente Exatamente. fala. Não é que a gente Hoje, não gosta do Não, Brasil. eu amo a o gente Brasil. ama. Eu hoje amo nossa mesmo. vida é aqui. O meu trabalho é aqui. A faculdade do meu filho é aqui. A nossa vida é aqui. Mas quando a gente fala em ambiente e fala em se sentir Família, sentindo cultura, intrusado, vamos dizer sim, assim, sim, sim. é Parentes. nosso mundo. É. O nosso mundo hoje é onde tem maioria muçulmana, nosso mundo É falar a hoje onde tem mesma nossa língua, é cultura. conversar, é falar Mas da o religião. nosso trabalho é aqui. Sim. Nossa- É onde você, na verdade, assim, o ser humano tem muito a questão da identidade. Tem. Eu imagino o quanto você eu não sei se tem outros muçulmanos lá em Amparo. Tem bastante muçulmano, mas tem muito. Só que eles não é aqueles que seguem a religião, eles são muçulmanos, mas da antiga, histórico mesmo, sabe? Sim, sim. Meu pai, minha mãe, meu avô, tem muito. Mas é muito árabe, às vezes, Esse, né? Não é nem por muçulmano. exemplo, é um dos problemas que deixa a pessoa com dificuldade de se identificar Exato, com quem está do lado. O ser humano, ele gosta de viver com seus semelhantes. exatamente. No aspecto cultural, Eles vão na no loja para aspecto da conversar e falar ideologia, árabe ainda. né? Sim. Por que que sempre a pessoa usa aquela questão da comunidade? Onde Comunidade. você vai, você tenta ficar próximo ali de quem é semelhante a você. Exatamente. As pessoas, Aquilo, mesmo os tal. brasileiros que tiveram famílias que eram vô ou bisavô, que era libanês ou sírio ou de qualquer outra Eu acho que nacionalidade. tem até uma comunidade brasileira no Líbano, sabia? Tem no Que esse- Sultani Tem. Abu, acho que Em Londres Abu, tem, não nos Estados lembro. Unidos tem. É normal isso. Vendem coxinha, pão de queijo. Pois é, isso que eu tava é, vendo de no coxinha, tal do- que faz um sucesso lá em Nova York. O cara No abriu um Líbano negócio tem, acho que Sultani Brasil Abu, se eu não me chama, engano, não é uma Brasil? cidade Tem. que tem uma comunidade brasileira vende grande. coxinha, Vende franquia. coxinha, Pois pão é. de queijo, fazem tudo lá. Guaraná hoje tem no Líbano, coisa que não legal. tinha. A gente não dá pra matar à vontade. Eu levo feijão preto comigo quando vou pro Pois Líbano, é, porque lá isso sim. não tem. Agora, já aqui, a gente morre pra comer uma coxinha, né? Sim. Porque a carne não é halal, então a Aí gente é- morre pra comer uma coxinha. E quando acha alguém Tem que coxinha. faz, Então, a gente isso faz tem falta isso. pra gente. A gente tem, a gente ama o Brasil, a gente nasceu aqui, é o nosso país. Mas existe uma questão mais Você tem de dupla, família. você tem nacionalidade? dupla, não é nacionalidade, dupla, não dupla cultura, né? Pode ser dupla cultura, porque a gente vive Você as duas nasceu no culturas. Brasil, é brasileira de nascimento, só que é muçulmana também, né? É, o que eu tava E isso é natural, viu? Em qualquer país. No Irã, por exemplo, Claro, os sim. iranianos também têm a cultura deles, Claro. Mas que nem eu tava que são falando. muçulmanos. Tem a comida deles, a culinária. No Iraque, a mesma coisa. O Sheikh Talib, ele é do Iraque, né? Meu pai. Quando eu vou no Iraque, também me identifico. Eu nasci no Irã. Mas quando eu vou no Iraque, eu me identifico com a cultura iraquiana, com meus primos, com meus Território tios. dos Mas aonde pais. você se território. identifica mais? Para ser bem sincero mesmo, eu gosto da minha cidade natal, onde eu nasci, em Qom, no Irã. Adoro, não troco ela por nada. Tá vendo? É Mas onde a gente nasce. Mas eu me identifico com a cidade do meu pai, que é Najaf, onde está o santuário do Imam Ali, alayhi salam, no Iraque.
Ali, para mim, eu não troco por nada. É a sua paz de espírito. É o que eu A tava minha falando- paz espiritual, exatamente. Eu estava falando de cultura, muitos brasileiros que têm antepassados que eram libaneses, árabes ou de qualquer outra cultura que envolve o Islã, mesmo que eles não tenham sido muçulmanos, eles gostam de falar. Eu tinha um avô, meu avô Sim, era sim, sírio, eu sim. tinha não sei o quê, eu era casada com um libanês. Eles gostam de mostrar pra gente que também eles vivem esse mundo. Sim. Eles mandam, eu também sou árabe, viu? Eu também, meu pai era. Então, é legal. Eles querem Lá em mostrar Leme isso. tem um senhor que chamava, se eu não me engano, Salim, Karim, alguma coisa assim. Era um libanês e ele é dono de alguns locais lá. Ele faleceu já. Eu já trabalhei com esse senhor fulano. Eu já trabalhei, não sei o quê. Eles gostam de mostrar pra gente sim. que eles Isso é também bom. têm alguma Lembrar coisa a a ver. origem deles. Isso é bom, graças a Deus. Lembrar é uma coisa boa, né? Sim, É bom isso. Ser humano não deveria esquecer os seus antepassados. A sua origem, sim. Suas origens, deveria lembrar, porque essa é uma parte da sua vida. Sim. Sim, se existem alguns erros, tirar os erros. Mas Não nós precisa- não podemos esquecer nosso pai, nosso avô, onde que eles moravam. E tem um detalhe, não pode esquecer a sua história, no entanto, não pode se orgulhar Seus erros. pelos seus erros, Sim. né? Isso Com eu acho que certeza, tem, com tá- certeza. tem um verso do Alcorão que Perfeito. fala isso, né? Mas hoje a gente fica feliz que hoje existem as mulheres muçulmanas que moram em uma cidade que não tem outras muçulmanas, Não que tem tem mesquita, não não tem tem... mesquita, elas conseguem representar o Islã lá, sabe? Outra vida, Allah subhanahu wa ta'ala, ele é justo. E que às vezes, como que falou, tinha uma mulher, chegou, que ela percebeu que existe uma pessoa que poderia se manifestar, conversar com ela. Imagina igual essa. Talvez existam mais outras pessoas que não te encontraram, mas mesmo que através das redes sociais observaram, esse está dando uma tranquilidade para elas, porque existe uma mulher muçulmana, esse jeito que tem viu, na outra vida, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar recompensa pela causa de vocês, o que você está apresentando, mostrando, e outras pessoas observando, se guiando para o caminho. Sente a tranquilidade. Essa Allah subhanahu wa ta'ala, outra vida, vai dar recompensa. Mas deveria ficar firme nesse caminho. Lembrar que você é uma muçulmana, representante do Islã dentro de uma cidade. A sua fala, a sua forma de agir, seu tudo, relacionamento, até perante as pessoas, hoje em dia, redes sociais, você coloca uma foto, 1000 pessoas já vê, um vídeo, É já verdade. 10.000 pessoas visualizam. É verdade. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Aquilo que se fala, aquilo que se expressa, né? Que se expõe e tudo que mais, se né? expõe, porque imagina, você tem a sua marca, você zela para preservar ela. E a sua religião? A gente tem que zelar Com certeza. em proteger, né, a nossa religião, zelar a imagem da nossa religião. E aí os negócios, como é que estão indo? Estão bem? Mais Graças ou menos? a Deus, como é que indo estão aí os muito trabalhos? A gente tá vendendo perfume Vocês árabe trabalham agora. sozinhas, com os maridos? Os dois. Os maridos trabalham para vocês? Vocês Eles trabalham trabalham para pra os gente. Como é que Eles funciona? trabalham pra gente. Eu tenho pagam a minha tudo certinho? Paga marca certinho pra Sim. eles. e a loja, e meu marido trabalha por conta própria também com o celular. Então é outro que legal. ramo, são ramos Então, diferentes. os dois têm Tem seus negócios. Tá. Realmente, o homem trabalha para a família. É, É um homem que trabalha para trabalha para família. Esse é um ponto interessante, Cher. Pelo menos eu como mulher, acho que a sociedade como mulher por todo. Eu falo por mim, mas eu sei que todas as mulheres pensam da mesma forma. Seja qual a ideologia que ela vive, ela tem um pontinho que ela pensa da mesma forma. É verdade. Por mais que a gente queira claro, se impor em sociedade, devemos mesmo, com respeito, se colocar na sociedade, a gente sempre quer aquele apoio A masculino, segurança, né? a segurança do seu marido, aquele apoio do seu marido, do seu pai, do seu irmão, mas principalmente do seu marido.
A gente precisa desse apoio. Você pode ser a mulher mais bem-sucedida Mas financeiramente. Isso está dentro da cultura. Isso Tá é dentro cultura, da mas eu cultura acho que é até dentro da mulher, e seja qual Sim. for a cultura que Por ela mais vive. empoderada que a mulher queira ser Isso que eu ia hoje, falar. ela precisa daquele Você suporte. Apoia precisa dele. do suporte do seu Claro. marido. Às vezes você tem uma marido, às vezes de repente você tem um marido Parece que é infelizmente uma segurança. é doente. É uma segurança. Às vezes você tem um marido que infelizmente é doente, não tem essa força hoje para dar o apoio, e você sente a falta desse apoio Sim, daquele marido. certo. Às vezes porque o marido realmente não é bom marido também. E você sente falta desse apoio, você pode ter a situação financeira que for, a inteligência que for, o poder que for, a posição que for, você sempre vai sentir necessidade de Por dentro de se uma, sente. a gente fala dahr, né? As costas de uma a pessoa que coluna, te Claro, apoia, a isso, coluna. claro. Então, é importante pra gente que a gente tenha um marido que apoia, é importante pra muito. gente que um marido que tá do lado. Claro, a gente não tá falando de situações isoladas, que maridos que não deixam, que não fazem. A gente tá falando no geral. No geral, hoje a sociedade evoluiu muito nesse pensamento. E isso não tem nada a ver com religião, porque a religião, desde a existência dela, ela apoiou a mulher. Perfeito. Desde a existência. Mas Perfeito. a sociedade, infelizmente, foi deixando um pouco isso para trás. E a mulher muçulmana, principalmente, quando ela começa a aprender, ela começa a entender quanto o Islã apoia a mulher. Quanto o Islã valoriza a mulher. Perfeito. E coloca cada um no seu papel. O homem tem o Cada papel um tem o dele, seu E a papel. mulher tem o papel. e a mulher tem o papel dela na Perfeito, sociedade. sim. E quando a gente aprende isso, a gente sabe lidar com essa situação. A Dalila, por exemplo, tem um ponto. A Dalila casou pela segunda vez. Pessoas acham que as mulheres muçulmanas não podem se separar e não podem casar novamente. A Dalila já foi casada, hoje ela casou novamente, Perfeito. separada, claro. E casou novamente. Então, a mulher, quando ela não está bem, Deus, no Islã, deu Dá toda o essa direito a tranquilidade, esse apoio a ela. Perfeito. E o homem realmente que é muçulmano, ele sabe respeitar esses pontos importantes para a Isso mulher. muitas pessoas falam, nossa, mas pode separar? Pode Como separar, assim? mas Sabe que claro, no cristianismo, por exemplo, no catolicismo, a partir do momento que casou na igreja, não casa mais na igreja. não casa mais na igreja, não pode É separar. verdade. E isso é um problema. É? É um problema porque, assim, se na religião ela continua casada com aquele marido, Então ela faz meu, adúltera. ela está cometendo um adultério se ela separar no cartório e casar com outro. É. Problema. É verdade. Mas na religião, o divórcio é permitido, é um dos. Dizem que é um dos lícitos mais indesejados por Sim, Deus. É algo lícito. Quando casam o Islã, vemos que as pessoas casam para sempre. Tem um objetivo, pensamento de casar. Fica Mas chega um ponto que a vida não está andando para frente. O Criador Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, abriu uma porta para ser, digamos que, Uma solução. resolvido, uma solução entre eles para resolver esse problema. Por isso, digamos que dentro do Islã existe essa parte de separação com todo respeito, né? E cada um consegue a sua vida, como que aconteceu para a Dalila. Mas a gente deseja melhores para ela, ficar firme no caminho para a educação Agora dos tudo filhos. tá andando. Agora eu tô. Graças Já tô casada, já faz Agora 4 estamos anos de mais novo. incluída na sociedade brasileira Sim. ainda, com os perfis árabes, né, Dalila? Ah, então, eu ia falar um pouquinho sobre isso. Gente, eu tenho loja de roupa. Roupa de gente brasileira. Cropped, mini saia, shorts. E acaba ficando ruim pra vender Eu não consigo estar na linha de frente, como minha irmã Zena sempre fala. Como que eu vou apresentar um cropped se eu não uso cropped? Então, isso prejudica um pouco a minha imagem com os clientes. Tipo, ai, que hipócrita, como ela tá vendendo isso se ela não usa isso? E aí, quando eu comecei a vender perfume, cara, eu me identifiquei muito. Foi pra mim incrível. Tanto que agora a gente só fala de Não, a gente perfume. já chama a gente de rainha dos Então, perfumes, né? porque a gente é árabe. Então Agora as a pessoas... gente tá pegando da fonte. A gente passa credibilidade Isso é por muito ser interessante. árabe, por vender perfume árabe. Então, Perfeito. eu tô achando o meu caminho. Eu falo assim, é aqui. Eu acho que é minha marca, A eu gente acho tá que eu quero pôr aqui. querendo ou não, a gente está alcançando um público de uma forma diferente, não falando da religião, mas trazendo Descontraída, da gostosa. A gente Sim. brinca trazendo muito eles pra nisso. cultura. Então eles falam, não, ela é árabe, certeza. Agora, eles mandam mensagem. É original, falam, certeza. Agora eu tenho certeza que é original. Essa é árabe. Ela sabe, eles com A certeza credibilidade sabem o que é tá outra. do E é vender original ou não? Da onde É é falando. original. nota? A gente garante, né, Mário? Garantimos a originalidade. Tem nota? Tudo Temos. com notas. Então tá bom.
Mas é bom, é bom. É uma coisa assim, eu gosto. O que eles estão gostando bastante na parte dos vídeos, que a gente... Você é irmã da Mari, você é irmã da Dé, você... Mas porque a gente brinca muito. A gente não vende só. A gente quer brincar, a gente passa a religião de uma maneira mais Leve, eles falam descontraída isso, você traz e pra gente essa leve. informação de uma forma Nossa, leve. eu achei que vocês eram sérios demais. Nossa, eu achava que vocês... Você e seu filho são ótimos na internet É juntos. muito legal isso. É muito bom isso. E como é que funciona o dia, os filhos, vocês dá conta ainda? A loja, Agora, eu hoje... negócio, o marido, filhos, quem é que Eu tem sei- preferência? Casa. Eu tive sempre um pensamento de... Eu sempre quis educar meus filhos. Eu sempre quis estar presente para os meus filhos. Então, por muito tempo, eu não trabalhei fora. Eu ia ajudar, coisas que eu fazia em períodos, em épocas, de final de ano de dezembro, mas nunca fui focada na loja depois que eu casei com meus filhos, porque eu sempre quis ficar com meus filhos. Hoje meus filhos são grandes. O Sultano hoje tem 23 anos, a minha filha é casada, tem 2 filhos. Eu tenho Já mais é novo. vó? Já sou vó. Você? Sou vó de 2 netinhos. Já é vó? Sim, já. Meu Minha Deus. a filha é casada, Tem então aquele hoje só filme tem chamado Vovozona, já viu? vovô. Posso falar, nessa Ai, parte da cultura árabe eu acho incrível, sabia? Sim. Uma moça jovem, assim, já avó, casa cedo, tem filho cedo. Eu acho muito bonito, porque Pois é. você acaba tendo uma família grande, acaba Sim, todo sim, mundo sim. acompanhando, o neto casando. Pois é. Então, É muito, muito bom. bom, Eu tenho sabe? só um filho de 14 agora em casa, novo, que precisa mais de mim. Então, para mim é tranquilo. Por isso Então que hoje eu trabalho mais. você focou mais realmente na questão da presença com os filhos em casa. Depois que eles cresceram, hoje realmente eu foco, trabalho com meu marido, a gente Sim. trabalha junto, no meu caso, eu e ele junto. Que bom. Lá em Amparo também. Não, em Leme. Ah, Leme. Leme. Onde é Leme? Interior de São Paulo, é perto de Campinas, Ah, que Piracicaba. legal. Muito bom. Rio Claro, essa região. E Muito bom. a gente trabalha junto, ele faz o trabalho dele também, ele que vem comprar mercadoria, eu cuido da parte de administração da casa e tudo mais. Como normal, como todo mundo. Minha rotina é tranquila, moro no interiorzinho de São Paulo e seguimos a vida Que bom. tranquilamente. Graças a Deus. Na sua cidade tem muçulmanos? Não Na tem? minha cidade não tem muçulmanos, mas tem um frigorífico de abate islâmico que tem uma família que vive lá, não conheço ela, mas tem uma família que vive lá que faz o abate Eu para acho que essa... Eu também tenho em na Amparo minha de tem, frango. né? Uhum. Em Em Amparo Amparo deve ter tem, mais isso. muçulmanos, talvez. Tem muito. Tem uma fábrica também lá Tem de que sabão, faz não abate. O IP. é? Aham. O IP é grande, lindo lá. Muito bom. Mas o abate do JBS é para Eu lembro, frango porque halal. a gente realmente... Eu trabalhei, né, lá nesse frigorífico antes de ser JBS, né, antes de ser do Ceará. Fiquei lá alguns meses, né, trabalhando. Isso logo lá nos primeiros anos de... Fiquei lá, foram boas memórias. A gente ficava lá, trabalhava, o meu turno era de madrugada. Uhum. O O turno mais era de legal é quando madrugada. a gente sai, né, em bando, eu, você, a mãe, a Zena, Nossa, é muito bom. que a gente sai em bando A gente falou no shopping as lençudas, a gente falou as lençudas e tudo junto agora. e a gente vira atração. Sim. É uma atração, shopping, é atração. Ontem no shopping que a gente foi mesmo. A gente tava, era eu e ela. Eu e você. Só eu e ela. A Mas gente assim, era todo atração mundo no olha. restaurante, todo mundo virava o pescoço. Aqui é assim, né? As pessoas acham que a gente faz isso para chamar atenção. Mas, meu, não é. A gente... Já aconteceu de me falarem isso. Você tá querendo não Chamar chamar atenção, você tá atenção, chamando né? mais atenção, assim. A Falei, é uma gente- atenção diferente, não é Não, a a gente atenção. é a nossa vida, é a nossa vestimenta, né? É o nosso hijab, é o nosso estilo de vida, Parte né? da nossa vida. E Mas já perguntaram. Já me também. chamaram a senhora. Você usa esse pano na cabeça porque por Teu algum pai motivo ou mandou? porque você é doente? Já perguntaram se eu Já tinha perguntaram doença. isso pra mim 2 vezes. Sabe o que acontece muito? Vai muitas mulheres que têm câncer na loja perguntar se eu tenho hijab Já pra dar, aconteceu se eu tenho também, lenço pra que dar. fizeram tratamento. Também acaba atraindo pessoas Sim, que sim. precisam da Muito gente de alguma legal. forma. Muito legal isso também. É informação, né? É. O mais importante de É tudo, informação. tudo gira em torno de informação. Já foi uma mulher na minha loja chorar. Ela até hoje vai, ela chama Rose. Se ela ver, ela vai saber do que eu tô falando. Ela vai chorar. Ela chorou pra mim quando eu dei o Alcorão pra ela de presente. Foi assim, por sinal, o Alcorão que o Haj Nasser mandou pra mim. Ela chorou. Ela falou assim, sempre quis ter um Alcorão. Sempre quis ter. E chorava. E ela não é muçulmana. Mas ela tem carinho muito grande pelo Islã. A gente percebe, Mariam, que o povo brasileiro, diferente de outros povos,
ele é um povo muito aberto, Sim. ele é um povo muito... essa questão da brincadeira, das piadinhas, isso, por causa eu sempre falo isso e eu enfatizo, né? Não é por ignorância, é porque é o jeito dele. Sim. É brincalhão, é a forma que ele vê as Não, coisas, isso a gente sabe? leva muito E tranquilamente. isso é uma coisa muito legal, é uma É. característica única do brasileiro, que é muito incomum até mesmo com povos orientais, Sim. Iraniano, libanês, árabe. Então, a informação é uma coisa que vai mudar tudo. Nossa. Quebra tudo. Tudo gira no todo. O pior inimigo do homem, o dito do Imam Ali, alayhi salam, o pior inimigo do homem é o que ele desconhece. Uhum. A falta O da que sabedoria. ele desconhece é o seu inimigo. Sim. Vimos que, com certeza, nosso objetivo não é islamizar as pessoas. Sim. Vimos que até que nunca a gente vai vir aqui aceita o Islã, porque não vale. Né? Uma pessoa, melhor uma pessoa ficar na sua religião, né? Mas o que nós queremos despertar as pessoas para descobrir a realidade. Se ele quer aceitar o Islã, não quer aceitar o Islã, outro assunto, não temos nada com ele. Mas seria bom a gente passar informações corretas da nossa religião para as pessoas. O resto deixa, se ele aceita ou não aceita, outro assunto. Nós temos somente essa parte de o que o Islã, nossa religião, ensinou para nós, a gente conseguir transferir essas informações para outras pessoas. Essa é uma parte da nossa responsabilidade hoje. Esse poderia ser, nós temos que a atitude do profeta, a fala dele, o jeito de sentar, conversar, isso é exemplo para nós. Hoje um muçulmano também, do jeito que ele está falando, do jeito que ele está, digamos que, encontrando, recebendo outras pessoas, do jeito que ele está postando as coisas. Todo esse é um exemplo. Por isso, seria bom que nós, cada um de nós, que cada um está morando em um lugar, vamos cada vez mais estudar sobre a nossa religião, tentar com nossa ética, com nossa atitude, com nosso como carinhoso, com todo respeito, com convivência, e a gente passa essas informações para outras pessoas. Temos um dito que diz, quando vocês passam as nossas bondades, nossas palavras para outras pessoas, normalmente eles vão aceitar a gente. Sim. Hoje está faltando se as pessoas conhecessem as belas mensagens, então eles teriam um olhar bem diferente. Eles né? não seguirão, eles se simpatizarão conosco. Né? Isso é uma das mensagens de um dos imames, alayhi salam. Isso porque, na verdade, a mensagem das palavras, desculpa cortá-lo, Sheikh, a palavra dos imames, a conduta dos imames, a conduta do profeta, dos Ahlul Bayt, é algo compatível com a essência do ser humano, certo? Certo, claro. Isso. Inshallah, vamos esse caminho até que hoje vocês lutaram nesse caminho, com certeza para frente também vocês vão continuar até que acreditamos a vinda do Imam Mahdi, que cada um de nós deveria ser servindo nesse caminho para do lado do Imam Mahdi vai vir o Jesus também. Jesus que hoje o mundo cristão acredita. A mãe do Imam Mahdi, que estamos, como sabemos, ela da parte Imam Mahdi, da parte do pai e do descendente do islamismo, o profeta, o Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein. Da parte da mãe, ele é dos descendentes dos cristãos. O Imam al-Mahdi, a mãe dele, não sei se vocês sabiam, ela foi a neta de um dos apóstolos de Jesus. E ela chamava o nome dela, qual era mesmo? Esqueci o nome. Era uma princesa, a princesa de Roma, inclusive tem até um filme, Princesa de Roma.
a história de como ela veio de Roma até Yusha. Bagdad, Aham. certo? E lá ela foi levada até Imam Hassan Askari, o pai do Imam al-Mahdi, e lá ela casou com ele e teve o único filho que é o Imam al-Mahdi, ou seja, o Mahdi, ele do lado paterno é descendente do profeta Muhammad e do lado materno é descendente do profeta Jesus Cristo, que a paz e a bênção de Deus Que esteja legal, com isso eu não ele. sabia. Isso aí é mais uma informação para você divulgar nas muito suas legal, redes isso eu não sociais, sabia. falar com as pessoas. Porque a questão do Imam Mahdi salam está vindo à tona, não sei se o Raj está percebendo, está vindo muito à tona através de alguns desinformados religiosos, porque não tem gente que tem informação. Sim. Desinformados religiosos, que o Imam Mahdi é o anticristo, que o Imam Mahdi é o... Eu vou até mandar uns vídeos para o Raj assistir. Sim. E recente, bem recente. Tem muita isso. coisa, viu? Esse negócio de redes sociais, Por isso que eu ultimamente virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Qualquer pessoa vai celular lá na mão, na vai- frente da câmera, produz qualquer conteúdo, tem um monte de seguidores, Teorias, um monte né? de teorias, sabe? É por causa disso que o Sheik, não é à toa, né, que o Sheik enfatizou tanto a questão das informações, da responsabilidade, porque produzir conteúdo não é a dificuldade. Uhum. É o que você produz. Você pode fazer conteúdo e começar a receber curtidas e comentários e seguidores com qualquer coisa boba. A gente sabe que quem Agora, faz coisa conteúdo. boba, o que alcança. Exatamente. Quanto mais bobo, quanto alcance. mais Chama mais fútil, atenção das pessoas. chama mais Infelizmente, atenção. é verdade. Esses dias eu vi um cara pegando um carro zero, destruindo ele. Carro zero. Ele tirou nossa, coisa tão ridícula. Pra quê? Pra quê? Infelizmente. Para likes. Para likes, para seguidores. Que conteúdo que você está produzindo para melhorar Pessoas a que vida compram das comida pessoas? e jogam fora. Jogam fora. Infelizmente, a vida Enfim. está ficando bem fútil mesmo. As É, pessoas estão é. ficando fúteis, né? Agora, a gente não pode cair nesse jogo. Sim. A gente é responsável, seremos cobrados no dia do juízo final por qualquer palavra, E qualquer palavra, qualquer qualquer. gesto. E nós temos responsabilidade que em outra vida Deus vai. Você escutou, né? Que O que, Marco? qualquer palavra. Então, eu tô tomando cuidado. Se Deus quiser, vamos tomar cuidado para. Porque tem dois lados, né? Uma palavra que orienta as pessoas, né? Outra vida Deus vai dar recompensa. Uma palavra que desvia as pessoas, outra vida vai E ter às cobrança. vezes, Sheik, quando a gente fala essa palavra em nós, fora as redes sociais, entre duas pessoas, já é uma responsabilidade. Imagina quando Imagina chega quando para você dá uma palavra ou faz um discurso A errado, gente milhares de pessoas. milhares de pessoas. falando né? da questão religiosa, eu falo isso muito, até a gente conversa sobre isso, sobre algumas influenciadoras que estão na internet, e se carapuça servir, tá tudo bem, que passam essa informação, mas se ela quis tirar o hijab, ela que sabe, é uma informação de uma forma como se o Islã não tivesse não fosse importante isso, como se isso não fosse algo que faz parte da mulher muçulmana. Não estou falando É um que, dever. que não O é um hijab- dever da É. mulher O muçulmana. hijab é um dever. Tirar o hijab, Ela quer levar aquilo como algo tirar normal. o hijab e colocar isso como algo comum. Normal. Tirei, não estava afim mais de usar, eu quero tirar. E expor isso como... E esquecer de pôr a responsabilidade que aquilo ali era. Exatamente, para se introduzir na sociedade. A gente não está falando que eu sou melhor, Não, ou quem não, usa não é hijab nesse é ponto. melhor, Não. que Eu não você sou melhor é que ruim. ninguém. Eu Não tenho muita não coisa para isso. corrigir A ainda. gente, na verdade, Da precisa responsabilidade só. explicar as coisas de uma forma clara e correta. Exatamente. O hijab é um dever Sim. sobre a mulher, prescrito no Alcorão Sagrado por Deus. É a ibada, é uma devoção. O hijab não é uma coisa opcional. Da mesma forma que a oração Tá não é certo, opcional. sim. É opcional. Se a pessoa quer deixar de rezar, aí ela é livre. Ninguém vai obrigar ela a rezar. Sim. Mas ela está deixando de cumprir Isso um que a gente dever. tem- Dever falar, dela, né? exatamente. Dever dela. Exatamente. São coisas que precisam ser explicadas de uma maneira mais clara, às vezes, e às vezes as pessoas acabam explicando daquele jeitinho Querem lá, camuflar um Exa- pouquinho. porque ela quer Querem justificar, traduzir, porque ela quer Uhum. fugir da responsabilidade, não sei o que tal. Aí já vem
um assunto para É o próximo isso. programa. Tá bom. Já acabou o nosso tempo. Passou bem rápido. Eu sei que se a Olha só. gente ficar aqui Nem foi tão conversando... Não, mas é que para entender, só para finalizar, que eu, Dalila, a gente tem muito que corrigir ainda. A gente tem Muito. muito que corrigir na nossa fé, tem muito que corrigir na nossa vestimenta, tem muito que corrigir muita coisa. Mas quando for falar, que seja responsável Perfeito. quando fala. Perfeito. Que fale de uma Todos forma somos, responsável. ninguém é perfeito, todos somos falíveis, né? Todos somos errôneos, e o mais importante é reconhecermos a nossa falha tentar e não melhorar. sermos resistentes à mudança. À Tem mudança. pessoas que são resistentes, Uhum. sabe? É Não insistente, quer mudar. É. não quer mudar. Cabeça fechada mesmo. Cabeça fechada. Uhum. O que Deus fala pra gente em todos os ensinamentos do Alcorão, dos Ahlul Bayt, a gente entende que a pessoa tem que estar aberta às mudanças. Era... Sim. A pessoa tem Corrigir, que mudar. sim. A pessoa tem que mudar. Sempre para o melhor. Uhum. Sempre para o melhor. Certo, Sheikh? Fala, se Deus quiser. Você Sim, quer deixar claro. alguma mensagem no Claro. final? Também queria finalmente deixar isso que o Islã deu essa oportunidade para nós, que hoje a gente ficou orgulhoso que nós somos seguidores dessa religião que está dando essa tranquilidade para nós, está valorizando, né? Hoje nós também temos alguns deveres sobre a nossa religião que vamos tentar, especialmente que agora estamos morando numa fase, um tempo que o Islã fica atacado de qualquer lado. Outro lado, estamos esperando a vinda de um Salvador, o Imam al-Mahdi, que inshallah precisamos cada vez levar a mensagem de Imam al-Mahdi para nossa sociedade, para as pessoas um pouco conseguem conhecer sobre o Salvador que estamos esperando a vinda dele. Que inshallah as pessoas realmente hoje passam muitas dificuldades, que quando eles escutam que existe dentro do Islã essa possibilidade que existe um Salvador, ele vai vir, vai apoiar, melhorar a situação das pessoas, as pessoas ficam encantadas de encontrar esse tempo. Uhum. Por isso precisamos levar esperança para as pessoas. Deixar uma esperança, por exemplo, quando a gente fala sobre o Imam al-Mahdi, você está plantando uma esperança no coração das pessoas. Esse é um ponto positivo que, inshallah, nós vamos nos servir nesse caminho, ser um dos servidores do Imam al-Mahdi, Inshallah. se Deus quiser. Muito bom. Muito obrigado Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Quer deixar uma mensagem? Quer deixar... Eu quero deixar uma mensagem. Quero falar para todo mundo que está assistindo que eu só peço para todos as pessoas, os haters, vamos falar dos haters rapidinho. Tenta Desinformado. isso, abre um pouco a mente, porque se alguém Perfeito. só saber um pouquinho da informação que o Islã tem para passar, o quanto é bonito, o quanto é leve, o quanto a gente prega a paz, e diminuir um pouquinho essa agressividade, porque assim, a gente já tá com muito sofrimento na vida, o mundo já tá muito difícil. Então vamos deixar um pouco mais leve, gente, tentar entender que cada um respeita o outro. Então você tem a sua religião, eu tenho a minha, vamos todo mundo viver dentro de uma comunidade de paz, porque a maldade já tá assim, acima do normal. Eles acusam a gente de radical, mas na verdade eles são Exatamente, radicais. é muito radicalismo. São tão radicais que não estão abertos nem Para conhecer, de conhecer, de perguntar, nem para ouvir, né? tentar Ouvir. entender, ou respeitar que seja, nem quer, Sim, tudo bem, não sim. quer entender, mas respeita. Coloque uma crítica, pergunte, coloque um comentário, mas não seja agressivo, não seja radical, porque isso não ajuda a harmonia, não ajuda uma convivência pacífica Com entre certeza. todos. É isso Eu aí. faço das minhas palavras, as palavras da Dalila minhas também. Eu acho que a gente vive uma sociedade, é muito importante que a gente tenha um bom convívio, independente de você concordar ou não concordar, mas o respeito sempre é muito bom. Espero que as pessoas tenham um pouquinho mais, o Raj falou, são preguiçosas, tenham um pouquinho mais de força de vontade de ter, Ser mais de proativo. conhecer. Se você quer saber, se você quer falar sobre o assunto, o importante quando a gente vai falar sobre um assunto, ter um mínimo de conhecimento sobre aquele assunto. Não conhece, não tem problema, pergunte. Perfeito. Pergunte com respeito, tenha esse diálogo educado.
respeitoso. O Islã com o é outro. lindo, gente. E a gente tá aqui pra isso. Tem a então... oportunidade só de conhecer. Não é porque somos muçulmanos. Não a é gente mesmo. o Chefe falou uma coisa, a gente não quer islamizar ninguém. Não, só quero que a pessoa tenha a oportunidade de conhecer, apenas de ouvir. A gente quer que ele, assim, a gente gosta o bem para os outros. O Islã é tão bom e tão bonito que a gente quer que eles tenham a oportunidade de ler. Isso. Esses dias eu estava falando com uma contadora e aí eu falei para ela que, olha, sabia que na nossa religião a mulher não tem a obrigação de trabalhar? E se ela trabalhar, Porque quer. é porque ela quer e o dinheiro é dela. Isso é um Ela não assunto tem- para um outro programa interessante. ela Isso era não importante. deve gastar, nem sabia disso? Sim. Não deve gastar. Se ela quiser gastar na casa, comprar coisas, isso já é uma opção, uma grande dignidade Não é o dela. dever dela. Isso. Mas não é o dever dela. Não é o dever dela. Meu, e eu conheço ela. Ela é uma pessoa um pouco fechada, né? Essa cabeça. Ela falou: Nossa, Nasser, eu vou seguir a sua religião. Muitas, Sabe, quando a gente cada fala pessoa- muito, Todo mundo fala. acredito. Cada pessoa tem um jeito. O Sheikh Taleb sempre fala isso. Cada coração tem uma chave. É verdade. Todos os corações cada abrem. mente tem uma forma de você entrar nela. É verdade. É só a gente descobrir como a gente... Devagar. Quando a gente fala de mulher, Exato. é muito delicado. Então, quando você traz algo que vai trazer um benefício, Benefício. para a mulher, As Ela pessoas gosta. só querem um benefício. então É. tem o bolso, né? É, Isso aí. Mas eu adorei estar aqui. Obrigada, Rajnas. Obrigado pelo Obrigado, convite. seja Obrigado. bem-vinda. Obrigada. Muito Foi obrigado ótimo. por ter vindo Obrigada, de tão Chefe. longe. Obrigada para você. Depois a gente reembolsa, né? É, passa o Pix, por favor. Marca aí. E se Foi um Deus prazer quiser, pra gente, né? sejam felizes sempre onde vocês estiverem, que obrigada. estejam rodeados pela bênção de Deus, Shalom. dos anjos, dos Al-Bayt, salam, Shalom. vocês, suas famílias. E que Deus te ajude Igualmente. continuando mantendo esse programa, porque ajuda muito passar essas informações. Então é muito legal. Muitos muçulmanos vir aqui falar um pouquinho da história para poder passar isso. Então, Mas- parabéns mas, pelo seu Lorena, trabalho, viu? Obrigado e Deus agradecemos recompense, se puderem inshallah. vocês também divulgarem. Com certeza. As nossas redes Com Com sociais. certeza. Novamente, muito obrigado. Obrigada para você. Ótimo dia para Para vocês. vocês também. Muito obrigado a todos vocês, queridos telespectadores que acompanharam o nosso programa. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.